Essa é a segunda parte da aula 4 do nosso curso de Matemática Financeira. Vamos para a primeira pergunta. Marcos resolveu investir R$ 150 por mês numa aplicação que paga taxa de juros compostos de 1,5% também ao mês, o que resultou em R$ 2.550. Só uma observação, aqui está dizendo resultou. Então, esse valor aqui é o valor futuro. Então, a questão pede, determine o tempo de investimento. E o tempo é justamente o valor que eu vou querer achar, que eu vou ter que achar. Tá certo? Qual é a fórmula que eu vou utilizar? É essa fórmula de valor futuro para aplicações. Lembrando que eu vou querer achar esse valor de N aqui, que é o único que eu não tenho nesse enunciado. Muito bem, agora vamos substituir os valores encontrados na pergunta na nossa fórmula. Então, olha, eu tinha que o valor futuro era 2.550, que é igual ao valor dos depósitos, R$ 150, que multiplica, aqui eu tenho uma multiplicação, não é? Ele multiplica esse colchete, que tem 1 de fórmula, 0,015, observando aqui que a taxa é ao mês e o valor dos depósitos está com esse período aqui, olha, por mês. Então, se eu tenho período de depósitos com o período da taxa coincidindo, então basta pegar 1,5, dividir por 100 para colocar na fórmula. Então eu coloco aqui e nessa parte de baixo também, assim como é indicado na nossa fórmula, tá certo? Então o I é em cima e embaixo. Muito bem. Aí eu tenho o N, que é justamente o que eu quero encontrar, menos 1, que é de fórmula. Continuando, o 150, que está aqui, o valor dos depósitos, ele está multiplicando o restante da expressão. Então, olha, eu posso jogar ele para o outro lado da igualdade, tá certo? E se ele está multiplicando de um lado, do outro, ele vai dividindo. Então, 2.550 divididos por 150, eu obtenho aqui, olha, 17. Muito bem, o restante da equação, da expressão, no caso, eu só fiz repetir. O que é que acontece agora? Esse valor aqui de 0,015, ele está dividindo essa fração, não é? Eu posso jogar ele para o outro lado da igualdade? Posso. Mas já que ele está dividindo aqui, do outro lado ele vai multiplicando. Tá bom? Então, 17 vezes 0,015, eu obtenho 0,255, que é igual ao restante da expressão, eu só fiz repetir. Agora observe o seguinte, esse valor aqui, o 1, que está negativo, ele está sem nenhuma incógnita do lado, né? Eu também posso jogar ele para o outro lado da igualdade, não posso? Posso. Só que se ele está de um lado da igualdade negativo, do outro ele vai como? Positivo. Então agora ele está somando, tá certo? Então fica 0,255 mais 1, 1,255. Muito bem. E agora eu somo 1 mais 0,015, que estava do outro lado da igualdade, e chego aqui. Pronto, agora eu estou numa espécie de encruzilhada, porque eu tenho esse valor de 1,255 de um lado da igualdade e 1,015 elevado a n do outro. Então, para eu poder desmanchar esse parêntese para continuar essa equação, eu posso utilizar o logaritmo, tá bom? Então, eu vou ter que aplicar o ln, no caso o logaritmo, desse lado da equação e desse lado aqui. Então, ln de 1,255 e ln de 1,015 elevado a n. Tá bom? Quando eu faço o logaritmo, esse valor de n que está no expoente, ele vai para antes do valor de 1,015. Tá certo? Por isso que a técnica do logaritmo me ajuda a resolver essa questão aqui. Mas vamos lá. Primeiro eu vou mostrar como é que faz o ln de 1,255 e o ln de 1,015 para a gente continuar. Tá certo? Eu vou fazer na HP no próximo quadro. Muito bem. Vamos lá.
Primeiro vou zerar a calculadora. Vou clicar 1.255. Vou clicar nesse G aqui, ó, essa teclinha azul, que é para acionar a parte de baixo de cada um dos teclados, tá certo? Aí subo e vou para onde tem LN, que é onde tem a minha função logaritmo. Pronto, cliquei, então eu obtive 0,2271. Esse é o resultado que eu vou colocar lá, naquela equação. Zero a calculadora novamente, e agora eu vou fazer o LN do próximo número. 1.015. Teclinha azul novamente para acionar as informações em azul. Clico lá onde tem LN e obtenho 0,01488. E vou utilizar essa informação também na nossa equação. Muito bem, vou voltar de onde havíamos parado. Então, olha, eu fiz o LN de 1,255 e o LN de 1,015. E conforme vimos agora na calculadora, dessa primeira parte da equação eu obtive esse resultado e dessa outra parte, no caso de 1,015, eu obtive 0,0149, que agora multiplica n. Então o n estava como expoente, aí agora ele vai multiplicar o restante do nosso número, no caso o número logaritmo que a gente achou, tá certo? Então se ele está multiplicando, o que é que eu posso fazer agora? Eu tenho 0,0149 multiplicando n, eu posso jogar esse número para o outro lado. Se ele está multiplicando de um lado, ele vai passar como? Dividindo. Então fica n é igual a 0,2271 divididos por 0,0149. Fazendo essa equação, essa divisão, obtenho que n, ou seja, o tempo, é de 15 meses, tá certo? E assim eu respondo a nossa pergunta. Vamos agora para a segunda pergunta. Uma aplicação após 2 anos, prestem atenção a esse período aqui, olha, ele é anual, apresentou um resultado de R$ 8.306,62, depositando mensalmente, olha, os depósitos eram mensais, de R$ 300. Aí pede, calcule a taxa de juros paga por essa aplicação. Muito bem, primeira observação aqui, olha. Aí tem, inicie seus cálculos com taxa de juros de 1% ao mês tal. Só que eu só utilizaria essa informação desse parêntese se eu fosse utilizar o método de Newton-Raphson para poder resolver essa questão. Mas é muito mais rápido e prático utilizar a calculadora HP. Então eu vou fazer esse cálculo nela para a gente obter o resultado de forma mais rápida e fácil, tá certo? Segundo ponto, eu tenho aqui que o período total da aplicação foi de 2 anos e as parcelas eram pagas mensalmente, aqui olha. Aliás, pagas não, depositadas mensalmente, é uma aplicação. Então o que é que eu tenho que considerar para jogar as informações na calculadora HP? Que o período de 2 anos equivale a 24 meses, tá certo? Se os depósitos eram mensais, o período total foi de 2 anos, então 2 anos tem quantos meses? 24. Então, quando eu colocar o período na calculadora, no caso n, eu vou colocar 24 meses, tá certo? Então, vamos lá, como é que eu faço na HP? Eu vou colocar o valor futuro, 8.306,62, clico em CHS para dar a entrada como valor futuro, a primeira informação do cálculo financeiro. Eu tenho que registrar assim, CHS-FV, que é o valor futuro. Agora é a parcela de R$ 300 PMT. 24 é o período, então eu vou clicar lá em N. Aí agora eu acho a taxa clicando em I, tá certo? Qual é a taxa? Para resolver a nossa questão é de 1,22% ao mês. Muito bem, vamos agora para a próxima aula.